senhor ministro André Mendonça, demais colegas, eu quero ser bastante objetivo nas minhas colocações. Ministro André Mendonça, não vou mais tecer considerações sobre assuntos já esgotados aqui hoje. Acompanhei toda a parte da manhã as suas respostas, estou feliz com elas, aprendi muito com essas respostas, gostei muito de conhecê-lo em maior profundidade quando colocou suas convicções pessoais, seu compromisso com a Constituição. Tudo isso só fez reforçar a convicção que eu já tinha em lhe dar um voto favorável e que é público e notório, que eu já noticiei na imprensa há muito tempo. Como o Cajuru, eu também tenho o vício de ser sincera, né, Cajuru? Cada um à sua maneira. Mas eu tenho uma questão que me é cara. Eu apresentei uma PEC aqui no Senado Federal que trata das famosas questões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou entrar em maiores detalhes, apenas fazer um resumo dessa PEC, que é a PEC de número 8 de 2021, que ela estabelece a necessidade do voto da maioria absoluta dos membros do tribunal para a concessão de medidas cautelares, liminares, isso é, que suspendam a eficácia de leis e atos normativos que tenham efeito erga omnes. Suspende atos que suspendem atos dos demais poderes, suspendam a tramitação de proposições legislativas, afetem políticas públicas, criem despesas para os demais poderes, fixa prazo para o julgamento de mérito após o deferimento de pedidos cautelares, liminares, em ações de controle concentrado de constitucionalidade e ainda estabelece prazo para os pedidos de vista nos julgamentos de colegiados do Poder Judiciário. O objetivo dessa PEC é diminuir o uso excessivo das liminares monocráticas, deferidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como de outros tribunais, que muitas vezes interferem de modo decisivo no funcionamento de outros poderes. Prática essa que retira desses tribunais o seu caráter de colegialidade, que deveria sempre reger seus atos. Há casos de medidas cautelares monocráticas, as quais, pela caneta de um único ministro, suspendeu-se os efeitos de uma determinada lei, a qual, para que pudesse ter existência no mundo jurídico, precisou ser aprovada por ambas as casas do Legislativo Federal, adicionada à anuência do chefe do Poder Executivo, ou seja, um ato normativo que, para seu surgimento, exigiu a aprovação de 2 poderes da República e que, posteriormente, tem seus efeitos obstados pela vontade de um único membro do Poder Judiciário, situação que não se mostra razoável. Um ministro pode mais que 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República. Isso é algo que nós precisamos transformar. Há casos até de emenda constitucional que teve sua aplicabilidade suspensa por força de uma liminar concedida por um único ministro do Supremo, situação que se arrasta até hoje e que se afigura inaceitável, vê-se tratar de matéria que foi aprovada por uma maioria qualificada de mais de 3/5 nas 2 casas do Parlamento, Câmara e Senado, cada qual em 2 turnos. Um único ministro suspende o efeito dessa emenda à Constituição. Registre-se ainda que a Lei 9.868 de 99, que dispõe sobre o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade, e a Lei 9.882, também de 1999, que dispõe sobre o processamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental, tentaram disciplinar o tema ao estabelecer a necessidade dos votos da maioria absoluta dos membros do tribunal para a concessão de medida cautelar. Entretanto, isso parece ser letra morta. Não tem sido observado pelo STF. Daí, portanto, a necessidade de se disciplinar essa situação pela Constituição Federal,
vedando que ministros possam conceder medidas cautelares de forma monocrática em ações de controle concentrado de constitucionalidade de leis e fixando prazo para que ocorra o julgamento do mérito em ações que se dê a concessão de medidas cautelares. Dito isto, indago, como o senhor enxerga essa situação? Na qualidade de futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, caso seja aprovado por essa Casa, qual será o comportamento com relação a essa questão? Eu me reporto ao que o senhor disse logo na sua apresentação, que o senhor mencionou e eu gravei, que os poderes precisam se autorregular, que o poder judiciário precisa se autorregular. Essa autorregulação não tem havido. Daí porque eu defendo uma emenda à Constituição para que ela seja feita pela própria Constituição. Não pretendo extinguir as decisões monocráticas, de forma alguma, apenas dar a elas um disciplinamento jurídico, de tal forma que se não aconteça os absurdos que estão ocorrendo hoje. E acredito que isso ajudaria muito o sistema de peso e contrapeso dos três poderes que fundamentam a democracia e que isso certamente tornaria muito mais fácil o relacionamento entre esses poderes. Essa é a indicação que lhe faço. Estimado senador Oriovisto, também meu muito obrigado pela manifestação pública de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, registrar que as preocupações trazidas pela PEC de autoria de Vossa Excelência, não só na questão das decisões monocráticas, mas de um aperfeiçoamento, eu diria, do sistema de justiça como um todo, são legítimas. Eu entendo que essa Casa é a Casa que tem a maturidade para tratar desse assunto. Eu entendo que isso deve ser, se me permite, dialogado com os demais poderes para que quem ganhe seja o cidadão brasileiro. Nós queremos todos caminhar para uma melhoria da qualidade da democracia e acho que essa é a busca de todos nós. E tenho certeza que o espírito de Vossa Excelência, ao propor uma PEC dessa natureza, é justamente nesse sentido. O que posso, além disso, dizer a Vossa Excelência que, acaso concedida a honra de ser ministro do Supremo Tribunal, por Vossas Excelências, buscarei sempre a colegialidade. Acho que essa deve ser a busca, esse deve ser o espírito, né? Às vezes a gente age pela norma, mas nós podemos também agir pela perspectiva que nós temos de busca de uma determinada direção, independente do comando normativo que se dê. E eu vou tentar, apesar, repito, da nossa imperfeição, buscar sempre essa colegialidade, em especial em caso de possíveis decisões que interfiram nas deliberações dos demais poderes. Acho que essa deve ser a busca principal, porque traria mais respeito àquilo que nós chamamos de freios e contrapesos, independência e harmonia.